Olha, no ano que vem, 2021, vai vencer uma licitação importantíssima. A licitação da Via Dutra, uma das primeiras estradas federais concedidas à iniciativa privada. O ministro da Infraestrutura falou nisso aqui pra gente numa entrevista. Ele pretende licitar a Via Dutra e a Rio Santos ao mesmo tempo. Duas estradas que correm uma distante da outra, mas paralelamente, ligam São Paulo ao Rio de Janeiro. Mas é claro que o filé, o grande filé, é a Via Dutra. E eu vejo uma matéria aqui no G1, portal de notícias do G1, que sinceramente não me surpreende, mas me deixa, se é que é possível, sensação tão contraditória, estarrecida ao mesmo tempo. Qual é a sugestão da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a licitação ou a nova licitação da Via Dutra? Implantar novas praças de pedágio. Olha só que belíssima sugestão, né? Essa sugestão, né? Não nos surpreende, mas ao mesmo tempo certamente deixa os usuários da Via Dutra bastante incomodados. Os detalhes da proposta da nova concessão do sistema rodoviário entre Rio e São Paulo foram discutidos ontem durante a audiência pública feita pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. No projeto estão previstos mais pedágios tanto na Rio Santos quanto na Via Dutra. Novo projeto percorre 32 cidades dos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. A ideia é fazer a concessão ao mesmo tempo, mais concessões independentes para melhorar o fluxo, por exemplo, no trecho do Rio de Janeiro, lá na Serra das Araras, transformar em pista dupla a BR-101, hoje pista simples em praticamente todo o percurso. Essa é uma obra que não dá nem para imaginar como seria, né? Transformar Rio Santos em pista dupla, porque... Então, eu ia te perguntar isso. Na Rio Santos não tem pedágio, né? Porque é pista simples. É pista simples. Na Rio Santos não tem pedágio. Então, mas haveria... Para você introduzir uma cabine de pedágio, a estrada precisa ser duplicada. Então, ela será duplicada, segundo o projeto de concessão, para a instalação, não para a instalação de praça de pedágio, né? Mas a praça de pedágio ao duplicar vão colocar um pedágio exatamente. Lá. Você percebe, né, Rafael, Pedro, Thaís, assim, o poder absolutamente sem limites das agências reguladoras, né? Essa agência reguladora claramente está a serviço do lobby das empresas. As empresas chegaram, olha, tudo bem, faz aí esse negócio, mas tem que colocar mais praça de pedágio. Claramente. As agências, isso tem que ser revisto, são uma grande ideia, as melhores economias têm agências reguladoras que funcionam plenamente, mas no Brasil, que desmoraliza tudo, desmoralizou também essa instituição. As agências reguladoras hoje são compostas, quase todas, se não todas, por diretores que foram produto de indicação das próprias empresas, lobistas. Né? Foi chocante há muito pouco tempo a indicação, eu acho que a mais recente indicação para a ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, o cara indicado que virou diretor, um dos 5 diretores, 5 pessoas decidem, 3 deles formam maioria e com 3 votos impõem o que quiserem a toda a população brasileira. No caso da ANS, esse cara que foi indicado, ele era o chefe do escritório de lobby dos planos de saúde aqui em Brasília. Eles perderam completamente o pudor, estão colocando agora lobista para ser diretor. Né? Então, assim, a gente assiste com perplexidade a situação da Agência Nacional de Energia Elétrica, completamente controlada pelas distribuidoras de energia e pelas termoelétricas. Os diretores só fazem o que esses setores mandam. A gente vê na Agência Reguladora de Aviação Civil, que é a ANAC, também completamente controlada pelas agências, pelas empresas aéreas, que impuseram a cobrança da bagagem. Isso é coisa das empresas aéreas, que eles cumprem. A gente está vendo aí a ANP a serviço dessa máfia de distribuidores de combustíveis que há no Brasil, que não produz uma gota de coisíssima nenhuma, não agrega nenhum valor ao produto e torna mais cara a gasolina, porque virou intermediário, um atravessador. Tudo isso às expensas ou sob o patrocínio, né, sob a proteção da Agência Reguladora de Petróleo. A ANTT sempre age no sentido de defender os interesses das empresas. Viraram mais do que uma associação de defesa entidades de defesa das empresas, essas agências, viraram mesmo uma gazua, né, para arrancar dinheiro do povo brasileiro.
Olha, entre São Paulo e Rio de Janeiro, o pedágio aumentaria 6% por eixo. Sempre de acordo com essa proposta da ANTT, que não deve ser a proposta, a gente imagina, é um processo de discussão ainda, né? Enfim. Entre Itajubá, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o valor do pedágio por eixo aumentaria 12%. E entre Resende e Rio, 20%. O secretário de Transportes do Rio de Janeiro diz que, na avaliação do governo do estado, é insuportável e injustificável para a economia fluminense esse aumento. Bom, o contrato atual da Via Dutra, administrado pela CCR, vence em março do ano que vem, um ano, portanto, por isso é que já começaram as discussões, e depois disso, uma nova concessionária, ou a própria CCR, com contrato renovado, vai administrar a estrada por outros 30 anos, com investimento previsto no projeto de 32 bilhões de reais. Rafael, peraí, só complementar uma coisa aqui. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? Em relação à rodovia Presidente Dutra, concordo, não tem que ter mais pedágio mesmo, tem que fazer uma nova licitação e já tem muito pedágio, tá tudo certo. Agora, em relação a Rio Santos, se você vai passar para iniciativa privada e ela vai duplicar a rodovia... Tem que pagar essa conta. Tem que pagar. Eu acho que assim, tem que ter uma razoabilidade. Você não pode instalar 10 cabines de pedágio, né? A questão é essa. Vai ser impossível fazer qualquer melhoria. Porque ali na Rio Santos a conta não vai fechar. No Brasil, se não for pagando pedágio. O que precisa acontecer é o que faz o preço do pedágio nos primeiros anos da concessão é o custo do capital para investimento. O custo do capital para investimento no Brasil sempre foi altíssimo. Para não ser alto, ia para as costas do BNDES e que acabava ficando alto do mesmo jeito, porque aí o poder público ia ficando cada vez mais ineficiente para bancar isso. Então, hoje, o Estado não tem a menor condição de participar de nenhuma etapa de investimento na infraestrutura no Brasil. E para pagar esse investimento, que é um investimento que demora, tem maturação demorada e retorno sobre o capital demorado, o que vai fazer a diferença é quanto vai custar o capital para fazer esse investimento no Brasil. Hoje, a realidade é completamente diferente do que era, por exemplo, quando a CCR levou a Dutra, que a taxa de juros no Brasil era de 2 dígitos. O financiamento para a infraestrutura no Brasil hoje já está com outra configuração. Então, mas isso não tem que ser refletido no pedágio, por exemplo? Então, isso que eu ia chegar lá. O pedágio, ele tem que refletir, e ele sempre foi caro no Brasil, porque ele refletiu o custo de capital do investimento. O que o governo não pode abrir mão de jeito nenhum é da premissa de que o custo de capital hoje no Brasil é muito menor. Então, o cidadão vai financiar a obra pagando pedágio? Vai. Depois vai manter o serviço pagando pedágio. Essa é a etapa. Primeiro, o cidadão financia a parte da obra pagando pedágio e depois de um tempo ele passa a pagar pelo serviço de manutenção e melhoria da rodovia. O que vai determinar o preço é o custo do capital. Se a gente está fazendo propaganda aqui que o juro está em 4,5%, que o BNDES já não vai mais entrar em furada, que o custo de capital no Brasil vai diminuir, o governo tem que ter inteligência para fazer contratos que reflitam esse custo. No passado ele foi caríssimo porque o capital era caríssimo. Agora não faz mais sentido. Mas eu também tenho um prazo, né? Essas empresas que se habilitam e ganham esses contratos exploram aquele serviço durante décadas e, portanto, tem um tempo mais do que suficiente para maturar investimento, pagar qualquer investimento que tenha sido feito e faturar muito alto, né? Leva pelo menos 5 anos, né, Cláudia? Aí o cara precisa ter respiro para... Senão ele não vem, né? Leva 5 anos. Aí o cara está lá, recebe um contrato para explorar aquilo durante 30, 40 anos. Portanto, o investimento é muito atraente, é sempre muito atraente aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, né? O problema é que a sociedade tem que estar atenta ao poder do lobby ou o poder de influência das empresas nas agências reguladoras. Não tenho a menor dúvida de que isso aí é produto, até do ponto de vista técnico, de minuta, de apresentar estudo, de minuta de resolução, é tudo coisa das empresas, é assim que funciona com as agências reguladoras, né? Tudo coisa elaborado e determinado pelas empresas, que são elas que mandam mesmo nas agências reguladoras, né? O Brasil precisa rediscutir isso. Hoje as agências reguladoras viraram uma espécie de parque de diversões dos lobbies aqui em Brasília. Eu estou dizendo porque eu vejo isso todos os dias aqui, né? Virou assim hoje as agências reguladoras têm muito mais poder
do que o Congresso Nacional, por exemplo. Né? Então, o lobby, na verdade, se deslocou do Congresso para as agências reguladoras. Ora, se uma empresa distribuidora de energia poderosa, bilionária, ou um conjunto delas, pretende uma decisão que as favoreça, por que é que eles vão esperar uma longa tramitação de um projeto de lei e vão gastar dinheiro ajudando financeiramente, eles chamam isso de ajuda, né? Na verdade, comprando votos de deputado, de senador, uma coisa que custa caro e demorada, muita gente para conversar, para convencer, etc. e tal. Ora, é só chegar junto de 3 dos 5 diretores de qualquer agência reguladora que as empresas, grandes empresas, ganham, ou têm, ou conquistam, consolidam o que bem entenderem. Tem sido assim aqui no Brasil e isso é um escândalo. Aliás, é daí o mérito do enfrentamento do presidente Bolsonaro em relação à ANEEL, na questão da pretendida taxação criminosa da energia solar e também agora com a questão da venda direta. Quando ele talvez nem perceba no vespeiro em que ele está se metendo. Como é muito maior, muito mais importante a iniciativa dele do que simplesmente garantir preços melhores e respeito àquelas pessoas que investiram em energia solar e preços melhores na questão dos combustíveis. Pedro, sabe que sobre a duplicação da rodovia Rio-Santos, pode parecer estranho o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho dúvidas a respeito da eficácia. Acho que se a gente colocar numa balança o peso que é fazer essa obra, a dificuldade que é fazer essa obra, por ser uma obra ali entre o mar e a Serra do Mar, uma área de proteção ambiental, e o espaço, exatamente, as dificuldades ambientais para fazer a obra, o custo para fazer a obra, a necessidade de instalação de praça de pedágio e o que ela vai representar para o motorista e para quem mora no litoral norte, especialmente de São Paulo, eu confesso que eu tenho dúvidas a respeito da validade dessa obra. Me lembra muito a construção de uma nova pista na marginal do Rio Tietê. Construíram, o governador Serra e o prefeito Kassab investiram uma grana monstruosa na construção de uma nova pista na marginal do Rio Tietê. Não, porque vai melhorar o trânsito. O que aconteceu? Inauguraram a pista, ela estava congestionada no minuto seguinte. Aí alguém pode dizer, mas Rafael, se não tivesse a nova pista, o trânsito seria pior. Pode ser, o fato é que a nova congestionou e se você fizer mais uma hoje sobre o rio, congestiona também, né? Então houve muita discussão naquele momento. Bom, será que essa grana toda monstruosa que foi investida para fazer ponte, viaduto, uma pista nova ligando a marginal de ponta a ponta, não teria sido melhor investida na ampliação do metrô, do trem, em algum outro modal de transporte? Eu confesso que tenho sérias dúvidas. Mas aí é mais difícil ainda, né, Rafael? Eu discordo de você. Eu acho que tem que fazer, tem que ampliar Rio Santos, ainda que você ali vai sofrer. Eu entendo que você está colocando na balança. Porque ali você vai usar, por exemplo, né? agora não tem congestionamento na Rio Santos, certo? Agora, provavelmente. Se tiver, é uma coisa eventual. Então, o congestionamento na Rio Santos é em momento pontual ali. É feriado, é ano novo, é carnaval. Então, investir todo esse dinheiro, obrigar as pessoas a pagarem pedágio para fazer uma obra que é questionável do ponto de vista ambiental, mas especialmente do ponto de vista do investimento, eu confesso que tenho dúvidas, enfim. Eu acho que a segurança do usuário, né? Porque hoje a Rio Santos, quem passa pela Rio Santos não tem nenhum tipo de auxílio, de apoio, né? Se o carro quebrar lá, se o sujeito tiver algum acidente, a gente, em época de chuva, vê, às vezes a Rio Santos fica totalmente interditada em alguns pontos por causa de deslizamento de terra. Agora, eu não sei se alguém pegaria sem ter pedágio, né? Como é que a pessoa vai... Como a empresa vai ganhar dinheiro como? O Estado vai pagar? Você pode instalar uma praça de pedágio lá, cobrando um preço justo pelo auxílio, pelo socorro. Agora, também não acredito que o Estado de São Paulo, por exemplo, não possa prestar auxílio em 200 quilômetros de estrada, tendo quase tudo privatizado ou concedido à iniciativa privada, né? Botar ali meia dúzia de motos, uma outra viatura, enfim. É uma discussão que vai ganhar intensidade ao longo do ano agora, porque vence no começo de 2021 a licitação da Via Dutra. Agora,